Fala pessoal, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de robótica, né? E nosso assunto de hoje é a tensão elétrica. Para entender o que é a tensão, primeiro temos que lembrar o que é a corrente elétrica. A corrente elétrica nada mais é que o movimento, a movimentação dos elétrons, que acontece nos fios. Se a gente for entender olhando pela ótica da energia elétrica. Beleza. Então a corrente é a movimentação desses elétrons. Tudo bem. Mas o que seria a tensão? Tensão vai ser a força que eu preciso para movimentar esses elétrons. Como assim? Vamos imaginar que eu quero arremessar essa bola. Eu preciso aplicar uma força com meu braço para que a bola voe a alguma distância que eu queira. Por exemplo, eu quero acertar ela numa cesta. Eu tenho que dar uma força, meio que calcular o tanto de força até chegar no meu destino, no lugar que eu quero. Então, a tensão nada mais é do que essa força que eu preciso aplicar para movimentar esses meus elétrons. A tensão também pode ser chamada de diferença do potencial, que é a sigla DDP. Como assim? Para que eu consiga movimentar os elétrons, eu preciso que haja uma diferença entre seu ponto de partida e seu ponto de chegada, porque senão ele não vai se movimentar. Vou mostrar um exemplo simples de como é essa DDP. Vamos lá? Estamos aqui, Bem, agora eu vim aqui para o canto do meu quarto, onde eu tenho um papelão que eu coloquei aqui no canto, no pedaço da cama. Vamos ver. Ó, vou botar a Pokébola aqui, né? Se eu deixar ela parada aí, não realizar nenhum tipo de força sobre ela, ela vai continuar parada. E isso é porque eu não tenho nenhuma diferença do meu potencial, do início para o final. Não tenho diferença nenhuma nos cantos do meu papelão. Beleza. Mas se eu erguer um dos lados, ela vai rolar pelo papelão. Da mesma forma acontece com a nossa energia. Ela precisa de uma diferença do potencial para que ela possa se mover. Então, essa força que é utilizada para que os elétrons se movimentem é chamada de tensão. Vamos analisar o meu exemplo anterior. Podemos ver que ele é um exemplo de diferença de potencial gravitacional, porque ele utiliza a própria gravidade para fazer o movimento lá da bola descer a ladeira. Mas, e na energia elétrica, como acontece esse DDP? Será que existe algum aparelho capaz de manter essa diferença de potencial? A resposta é sim, a pilha. A própria pilha, ela mantém uma diferença de potencial do lado positivo para o lado negativo. Ela mantém essa diferença de potencial. E quando ela é conectada, essa diferença de potencial faz com que os elétrons se movimentem. Como eu disse no início, a tensão ela é a força que aplicamos para movimentar os elétrons. Então, se eu tenho uma diferença de potencial na pilha, é como se ela fosse uma rampa, como eu disse naquele exemplo. Ela vai deixar essa diferença de potencial e sempre que ela for conectada, enquanto ela tiver carga, seus elétrons vão se movimentar dentro do meu aparelho. Isso acontece em qualquer pilha. Então, é como se aqui dentro tivesse uma rampinha. Vamos entender esse exemplo. A rampa ela faz a bolinha descer. E vamos imaginar que os elétrons são as bolinhas. Então, se eu tenho essa rampinha conectada, rampa, entre aspas, ela vai fazer as bolinhas dos elétrons descerem.
e serem transmitidas para o restante do meu aparelho. Então, é como se fosse uma conexão do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Isso vai realizar o meu movimento de elétrons, que vai ser a nossa carga. E essa carga vai estar dentro vai realizar o movimento dos elétrons. E esse movimento é a nossa corrente, movimento dos elétrons dentro do nosso aparelho, que vai utilizar a pilha. Entendemos, né? A tensão é a força que empregamos nos nossos elétrons para que eles realizem seu movimento. Também chamamos de o quê? Diferença de potencial. Voltei aqui, pessoal, para dar mais um exemplo de diferença de potencial. Vocês percebem que eu estou filmando a caixa d'água do meu vizinho. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? Bem, estou filmando a caixa d'água para mostrar para vocês como funciona a diferença de potencial na água. Ela é bem parecida com o exemplo que eu dei. Bem, a água deve estar mais alta, a caixa d'água tem que estar mais alta para poder a água descer com força da gravidade para o restante da casa. E isso em todas as casas acontece. Dentro da minha casa também temos uma caixa d'água e ela também está no alto, por causa da diferença de potencial necessária para a água descer. Para concluir nosso estudo, agora terminando os exemplos, vamos relembrar por que a tensão é importante. Por quê? Porque é ela que vai dar a força para ligar o meu aparelho. Sem a tensão, o meu aparelho ele não vai ligar, porque sempre é necessário uma diferença do potencial. Pode ser da minha tomada ou da própria pilha, se for um material menor. Se for, por exemplo, um controle remoto, um carrinho de controle, se for uma lanterna, essas coisinhas que usam energia. Sempre vou precisar da tensão dentro dela, porque senão não vai funcionar. Se não tiver tensão, não vai ocorrer a corrente, porque a tensão é que inicia o fluxo da corrente de elétrons. Então, podemos entender que a nossa tensão é uma das coisas mais importantes para que nós possamos utilizar nossos aparelhos. E ela também está presente nas usinas de geração de energia. Sempre temos que a tensão está presente nos geradores e nos conversores de energia. Por isso, a tensão é uma das coisas mais importantes da nossa eletricidade e do nosso dia a dia, porque sempre estamos utilizando energia elétrica, sendo nas nossas lâmpadas, no nosso celular, no nosso computador. Sempre vamos estar utilizando a tensão para que esses aparelhos funcionem. Então, a tensão elétrica ela está presente em todos os dias da nossa vida, a não ser que falte energia. E mesmo que falte, nós também temos nossas lanternas, né? Para manter tudo aceso, tudo claro, enquanto está escuro. Ou luzes de emergência. Tudo isso vai utilizar a tensão. Por quê? Porque a tensão é a força necessária para que os elétrons iniciem seu caminho, iniciem seu percurso. E esse percurso é o nosso circuito. E o movimento do elétron é o que? É a nossa própria corrente elétrica. Agora que nós já aprendemos a teoria e vimos alguns exemplos, vamos para a nossa prática. Eu vou deixar aqui em seguida do vídeo, né, uma atividade para vocês realizarem aí nas casas de vocês, para nós entendermos na prática como funciona o tal do DDP. Para isso vamos utilizar alguns materiais que vão vir agora seguindo o vídeo e caso vocês precisem de ajuda, peçam papai ou mamãe para que consigam os materiais para a realização da nossa atividade. E é isso, tenham uma boa semana e vamos para a nossa atividade. Vamos precisar de 2 copos e uma mangueirinha dessas flexíveis.
A gente acha na farmácia aquelas mangueirinhas de... Pode ser aquelas mangueirinhas de soro. Também serve. Essa aqui é mais grossinha. Acho que é de bomba de aquário. Então, pessoal, eu tô aqui no meu quintal. Tá aqui nossos dois copos. Nossa mangueirinha. Eu vou ter mais esse balde aqui porque eu vou precisar dele, vocês vão entender agora. Vamos lá. Primeiro eu vou encher um dos copos. Enchi um dos copos. Eu vou botar um pouco de anilina para que a gente consiga ver melhor o que a gente está fazendo, né? Vou deixar ela misturar e misturar com o próprio canudinho, né? Para ficar vermelho, para a gente conseguir entender melhor como funciona. Tá aí? Vamos botar esse copo mais alto que o outro. Não sei se dá para ver aí, porque eu não tenho um pedestal. Mas tá aqui o copo. Tá mais alto, ele tá em cima de um balde. E o outro copo tá aqui embaixo. E o que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que encher o cano de água, porque se ele tiver água, o ar vai atrapalhar o nosso experimento. Então, vou encher o caninho de água. Não precisa ser água colorida, né? Porque eu já usei no outro. E agora vamos aqui ver como é que funciona essa diferença de potencial. Vou botar um dos lados do cano dentro da água vermelha e o outro eu vou abaixar para o meu outro copo. Como vocês podem ver, a diferença do potencial está fazendo a água descer para o meu outro copo. E está utilizando apenas a gravidade. Percebam que eu não utilizei nenhum equipamento eletrônico. Se eu abaixá-lo, a água para de sair. Vou fazer o inverso agora. Vou botar o outro cano para cima. O cano para cima e o copo para baixo. Ó. Tá enchendo o outro copo. Apenas utilizando a nossa diferença potencial. Tirei o cano de dentro da água e atrapalhei aqui o nosso projeto. Mas é isso aí. Esse é o nosso projeto, pessoal. Eu espero que vocês tentem em casa. Os materiais, como vocês podem ver, não são difíceis de achar, de encontrar em farmácias e até na nossa própria casa. Caso vocês tenham até aqueles espaguete de fazer cadeira, também serve. Só precisa ser um caninho flexível e pequeno, né? Já que nossa proporção é um copinho descartável. E é isso aí. Esse experimento ele mostra como funciona a diferença de potencial gravitacional. Como vocês viram na primeira explicação, a água desce para outro copo apenas utilizando a gravidade. E é assim que funciona a nossa caixa d'água. Ela fica bem alta e a água desce dela utilizando a gravidade e o encanamento. Como vocês podem ver, nosso exemplo é bastante simples e ele serve para mostrar na prática como essa diferença de potencial vai funcionar. Eu espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.